Boa noite, meus amigos! Com alegria estamos aqui junto com a nossa amiga Beth. Ela veio passar o tema sobre a independência do Brasil. Hoje é feriado no Brasil e hoje é o dia da independência. Que alegria! Mas eu peço licença para vocês. Nós estamos com uma campanha importantíssima. Quem puder colaborar conosco com cestas básicas, né? Pode ser a cesta inteira ou um item que está aparecendo no vídeo. O bazar também está precisando de roupas, calçados, em bom estado, hein, pessoal? E a assistência para gestantes e os necessitados estão precisando de fraldas do PLGG. Local, horário para doações. Bom, de segunda e quarta, das 19 às 21 horas. Sexta-feira, das 13 às 15 horas. Casa Espírita de Gararmon, Rua Bolívia, 717, Parque das Nações, aqui em Santo André. Juntos fazemos a diferença. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, Beth, por me ceder esse quase 1 minuto e meio. E é com você, amiga querida. Que alegria. Obrigada por essa oportunidade. Hoje é 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Bom, o que eu trouxe aqui, história do Brasil, para a gente entender um pouquinho melhor como é que foi, como aconteceram as coisas, tanto no plano da matéria como no plano espiritual. Pesquisei o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo Humberto de Campos e, quer dizer, escrito pelo Humberto de Campos e psicografado pelo Chico Xavier. E esse livro conta toda a história do Brasil, né? Então, eu selecionei 4 capítulos que falam justamente da independência do Brasil. Então, esses capítulos, se alguém quiser pesquisar com mais detalhes lá no livro, são Dom João VI no Brasil, Primórdios da Emancipação, No Limiar da Independência e a Independência. Então, primeiramente, nós vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso grande mestre e bom pastor, e também a Ismael, que é o espírito protetor do Brasil, que acompanhou a história da nossa nação desde, né, antes do seu descobrimento. Então, nós agradecemos por toda a espiritualidade, estarem sempre conosco, ajudando, né, no progresso da nossa nação, e pedindo aos nossos mentores e aos mentores do SEAC que possam estar aqui nos amparando, nos inspirando. Bom, então vamos lá para o livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro é imperdível. A gente tem que ler várias vezes para entender a história do Brasil. Então, como foi dito, né? A gente vai resumir 4 capítulos desse livro. Então, um deles é Dom João VI no Brasil. O que acontecia? Napoleão Bonaparte ordenou a invasão de Portugal. E a Inglaterra, que era aliada a Portugal, sugeriu a Dom João VI fugir para o Brasil. Dom João VI hesitava e escreve Humberto de Campos, o grande príncipe Dom João VI, porque, na verdade, a mãe dele, a Dona Maria I, é que era a rainha. Só que ela tinha ficado demente. Aconteceram muitas atrocidades feitas pelo Marquês de Pombal em cima de nobres portugueses.
o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas de Portugal, e as universidades, as escolas ficaram fechadas, porque eram jesuítas que mantinham as escolas, as universidades, e uma das famílias foi cruelmente, injustamente perseguida pelo Marquês de Pombal, e, Dona Maria, ela tentava salvar pelo menos as crianças e os idosos. No fim, ela conseguiu da morte, mas ela ficou com demência, né? Ela se desequilibrou totalmente em sua capacidade de pensamento. E como ela era ainda viva, ela não conseguia reinar, porque ela tinha ficado com esse desequilíbrio mental. O seu filho, Dom João VI, é que reinava, era o príncipe regente, né, no lugar da mãe, Dona Maria I, que, apesar de viva, não tinha condições de reinar. Então, conta Humberto de Campos, o grande príncipe Dom João VI, tão generoso e tão infeliz, é encontrado nas vésperas da partida, né, para o Brasil, né, a chorar convulsivamente em um dos aposentos privados do palácio. Mas aquela decisão era necessária e inadiável, porque Napoleão Bonaparte marchava, né, para invadir Portugal. E assim, no dia 29 de novembro de 1807, a frota real partiu do Tejo, em direção à colônia, ao Brasil, né? Então vieram os nobres, veio toda a corte portuguesa, e chegaram na Bahia no dia 22 de janeiro de 1808, depois de uma viagem cheia de acidentes e contrariedades. O povo da Bahia estava muito feliz, recebeu a família real em festas. E escreve Humberto de Campos, a Casa de Bragança, né, que era a família real, ia dilatar aqui, né, aqui no Brasil, os limites do seu reino. E reconhecida e feliz, né, a Casa de Bragança, por encontrar no Brasil a compreensão e a bondade, o acolhimento e o amor. Então, todo o povo brasileiro estava muito feliz com a vinda da família real. E Ismael, né, o espírito protetor do nosso país, e Tiradentes, né, Tiradentes, que foi enforcado, né, na Inconfidência Mineira, ele, do plano espiritual como espírito, se tornou um gênio inspirador de todos os brasileiros. Então, Ismael e Tiradentes amparavam e inspiravam Dom João VI. E Ismael fala, né, num discurso, um novo período surgirá para a terra do Evangelho, que é o Brasil. A árvore sagrada dos ensinamentos de Jesus será transplantada da Palestina para o coração do Brasil, porque Jesus encarnou na Palestina, trouxe a segunda revelação, a Boa Nova, e depois, no século XIX, né, lá na França, o Espírito da Verdade e toda a sua falange trouxeram a terceira revelação. Mas aqui Ismael fala que os ensinamentos de Jesus seriam transplantados para o Brasil futuramente, que seria a divulgação do espiritismo pela nação brasileira, né? E realmente o Brasil é o país mais espírita do mundo inteiro. O espiritismo que é a terceira revelação. E quando a família real fugiu para o Brasil, a Inglaterra prometeu proteção, né, nessa viagem contra os piratas, né, na travessia do Atlântico, proteção aos portugueses, com a condição de que os portos brasileiros fossem
abertos, porque até então os portos brasileiros eram, né, não podiam receber nenhum navio que não fosse português, mas que os portos brasileiros fossem abertos somente para a Inglaterra, somente para receber os navios que, né, queriam comerciar os produtos da Inglaterra. Mas, chegando aqui no Brasil e reconsiderando o absurdo dessa exigência, Dom João VI, inspirado por Ismael e sua falange, abriu todos os portos da colônia para todas as nações. Isso incrementou muito a economia do Brasil, né? Porque começou a comerciar com vários países, importação, exportação. Mas a corte não ficou na Bahia, né? Os navios aportaram lá na Bahia, ficaram um tempo e seguiram para o Rio de Janeiro, e os baianos ficaram tristes. Achavam que Dom João VI e toda a sua corte se instalaria em Salvador, mas não foi o que aconteceu, né? Eles foram para o Rio de Janeiro. E Dom João VI, conta Ismael, ele ficou encantado com as belezas naturais do Brasil. Só a esposa dele, a dona Carlota Joaquina, com a sua educação deficiente, com a sua megalomania, o apego aos prazeres requintados da época, só ela não se conformava com essa situação de terem vindo para o Brasil. Ela demonstrava aridez, né? Assim, emburrada, estava emburrada, e lamentável agressividade, conta Humberto de Campos. No dia 1 de abril de 1808, Dom João VI retirou a proibição da instalação de indústrias nacionais, porque até então não se podia produzir nada pelas indústrias do Brasil, tudo tinha que vir de Portugal. Mas, no dia 1 de abril de 1808, o Dom João VI declarou a indústria nacional livre. Então, as pessoas podiam começar, né, a produzir várias coisas, e isso também ajudou a incrementar a economia do país, a surgir mais empregos, né? E sob as poderosas influências do alto, o bondoso príncipe Dom João VI adotou um regime muito mais liberal do que ele havia adotado em Lisboa, inspirado por Ismael. E aí foram fundadas grandes instituições, a Escola de Medicina, o Real Teatro São João, o Banco do Brasil. Olha como o Banco do Brasil é antigo, desde 1808, é um patrimônio nacional. A Escola de Belas Artes, a Academia da Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real. Dom João VI trouxe de Portugal um navio cheio de livros. Biblioteca Real, no Rio de Janeiro, dá para pesquisar na internet, é belíssima, é riquíssima de livros. É assim, o maior aqui da América Latina. E também foi fundado o Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro. É muito lindo o Jardim Botânico. E também a imprensa régia, né? Surgiram os jornais, as revistas, dando oportunidade aos jornalistas. Mas o que aconteceu? Dom João VI, ele não soube manter a sua autoridade. E aí criou-se na corte toda uma sociedade, diz Humberto de Campos, uma sociedade de parasitas e de pessoas inúteis, sanguessugas, né? Que viviam às custas da corte, que recebiam títulos e condecorações de toda a natureza. E olha o que escreve Humberto de Campos. Ele foi jornalista, né, antes de desencarnar. Bastava que qualquer fidalgote desejasse esse ou aquele prédio, né, um prédio bonito lá do Rio de Janeiro, de outra região do Brasil,
e os moradores eram intimados a desocupar a sua casa, e bastava que o oficial de justiça escrevesse na porta de entrada PR, significa príncipe regente. E aí as pessoas tinham que sair de suas casas, né? Procurar um lugar para morar, porque os cortesãos, né? O pessoal que frequentava a corte, eles, eles queriam aquela casa para si. E aí esse PR, né? Que era príncipe regente, traduziu como ponha-se na rua. Imagina, você chega em casa de carruagem, né? Naquele tempo não tinha carro, eram casas bonitas, de pessoas que estavam bem financeiramente, comerciantes, né? E aí você vê escrito PR. Aí você tem que tirar suas coisas e sei lá onde morar, porque aquela casa não é mais sua. Então, foi isso que aconteceu, porque Dom João VI não sabia exercer a sua autoridade, né? As pessoas se aproveitavam da bondade dele. E aí nós vamos para o outro capítulo, Primórdios da Emancipação do Brasil, né? Em 1815, o Brasil foi elevado da condição de colônia de Portugal, para a condição de reino do Brasil. O Rio de Janeiro era a sede da monarquia portuguesa. E o progresso avançava em todos os setores. Havia uma prosperidade geral. Ele tinha aberto os portos, ele tinha liberado a fundação, a criação de indústrias aqui no Brasil, indústrias nacionais. Ele tinha incrementado todas as fundações, né? Escola de Medicina, Banco do Brasil, biblioteca, né? Teatro. Então, era um progresso geral. E Dom João VI tinha a mãe que estava doente mentalmente, a Dona Maria I, né? Porque ela ficou muito traumatizada com os crimes cruéis do Marquês de Pombal. Ele matava, assim, torturava e matava os inimigos, né? Que eram famílias nobres, a seu bel prazer, sabe? Ele condenava injustamente. Então, Dona Maria I, ela acabou se desequilibrando mentalmente, e por isso que ela não podia reinar. Enquanto viva, Dom João VI era o príncipe. E a esposa de Dom João VI, a Carlota Joaquina, ela era diz Humberto de Campos, uma esposa desleal e incompreensível. E o filho de Dom João VI, né, Dom Pedro, que depois se tornou o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, era esbanjador, irresponsável e desajuizado. Tudo isso a gente lê lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas se a gente pega na internet, algumas lives contando a história do Brasil, é bem isso, né, que se conta. E Dom João VI aqui no Brasil, né, diante de tantos problemas domésticos, ele não conseguia cuidar da metrópole de Portugal, que sofria pressão da Inglaterra. Em 1816, a Dona Maria I desencarnou, e aí o Dom João VI foi coroado rei, né? Ele até então era príncipe, porque a mãe ainda estava viva, a mãe era rainha. E em 1817, o príncipe Dom Pedro, filho de Dom João VI, casou com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria. E a história conta, e Humberto de Campos conta, que a arquiduquesa Leopoldina era uma mulher muito sensível, delicada. Escreve Humberto de Campos, essa princesa europeia, austríaca, né? Era do Império Austro-Húngaro, foi trazida ao Brasil de acordo com as determinações do mundo invisível para colaborar na realização dos elevados projetos de Ismael e dos seus mensageiros, né? Ela era um espírito
muito esclarecido, né, de certa evolução espiritual. Então, ela estava colaborando com todo esse projeto de Ismael para que se realizasse a independência do Brasil. E a arquiduquesa Leopoldina, conta Humberto de Campos, suportava as farras do marido, Dom Pedro, né, as suas estroinices, né, as suas irresponsabilidades, os seus escândalos, mas ela mesma, a arquiduquesa Leopoldina, ela não provocava escândalos, porque esses escândalos atrasariam a marcha dos acontecimentos que estavam previstos, planejados, né? Ou seja, a libertação do Brasil da metrópole portuguesa. E nessa época surgia um forte liberalismo lá na Europa contra o poder absoluto, né? O poder absoluto, a monarquia. Aí a gente vê que uns anos antes havia acontecido a Revolução Francesa, né? Com a queda da monarquia. E depois da morte de Dona Maria I, Portugal se rebelou contra essa pressão, essa ditadura da Inglaterra. E escreve Humberto de Campos: a maçonaria, que em todos os tempos defendeu o princípio da liberdade e da fraternidade humanas, arquitetava a independência do Brasil. Portugal, né? Aqueles que ficaram em Portugal, reinando, assim, comandando, né? Dirigindo Portugal, sob os auspícios de Dom João VI, Portugal não se importava que o Brasil se libertasse. O que eles queriam era que Dom João VI regressasse imediatamente para a Europa e assumisse o trono português, porque eles não aguentavam mais a Inglaterra, né? Pressionando o povo português. E em Pernambuco estourou uma revolta contra os portugueses. E os soldados portugueses, os soldados que estavam a favor, né, da corte portuguesa, eles reprimiram cruelmente esses revoltosos em Pernambuco, que queriam a independência do Brasil. Assassinaram muitos lá em Portugal, em Pernambuco, assassinaram muitos brasileiros. Foi, né, uma chacina, e isso consternou o coração de Dom João VI. A gente vê que ele não tinha autoridade, né, sobre o exército, sobre todo o povo que cuidava, né, da política, da economia. No dia 6 de fevereiro de 1818, né, Dom João VI ficou tão compadecido com o massacre que fizeram lá em Pernambuco, em cima dos brasileiros que buscavam a independência do Brasil, que ele concedeu anistia, liberdade a todos os revoltosos. E Ismael e seus emissários conseguiram, com a proteção de Jesus, conta Humberto de Campos, né, fazer desabrochar por toda parte os albores da paz, né, o início de paz, lançando os alicerces da emancipação do Brasil. A gente imagina, né, o quanto a espiritualidade trabalhava aqui em prol da manutenção da paz e da ordem, da harmonia aqui no nosso país naquela época, mas também trabalhando pela libertação do Brasil. Bom, no dia 7 de março de 1821, Dom João VI declarou que voltaria para Portugal, mas que ele deixaria no Brasil o filho Dom Pedro como príncipe regente, né? E na despedida, o Dom João VI falou para o filho, Dom Pedro: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me respeitarás do que para algum destes aventureiros. E aí a gente vai para o outro capítulo.
no limiar da independência, né? Na portinha de se conquistar a independência. Então, Dom João VI volta para Portugal, e no Brasil surgiram muitos conflitos entre os portugueses que moravam aqui e os brasileiros. Conflitos de ideias entre o absolutismo e a democracia, porque os portugueses queriam a manutenção da monarquia, mas os brasileiros queriam a democracia, queriam a libertação, a independência do Brasil. E escreve Humberto de Campos. A caravana de Ismael desvela-se pelo cultivo das ideias liberais no coração da pátria, né? Para que as pessoas arquitetassem essa libertação do Brasil. E, através de processos indiretos, a caravana de Ismael, procura espalhar por todos os setores da terra do Cruzeiro, que é o Cruzeiro do Sul, né, que está até na bandeira do Brasil, a terra do Cruzeiro, que é o Brasil, as sementes da fraternidade e do amor. E Espírito Tiradentes, que, né, está lá junto com Ismael, também trabalhando por esse ideal, fala para Ismael, para que eles aproveitassem esse ânimo patriótico dos brasileiros e promovessem a independência do Brasil, né? Já, de imediato. Mas Ismael responde: temos de aproveitar a autoridade de um príncipe do mundo, que é Dom Pedro, que ficou no Brasil, né? Para levar a efeito a segurança das duas pátrias, né, do Brasil e de Portugal, com o mínimo de lutas. Cerquemos o coração desse príncipe, né, de Dom Pedro, das claridades fraternas da nossa assistência espiritual, né? Nos sonhos, das inspirações. Povoemos as suas noites de sonhos de amor à liberdade, desenvolvendo-lhe no espírito as nações da solidariedade humana. E prossegue Humberto de Campos, né, contando a fala de Ismael, e individualmente considerado, Dom Pedro não representava o tipo ideal, né? Ele não era o tipo que os espíritos benfeitores precisavam para realizar esse projeto de independência do Brasil. Por quê? Conta Ismael, né? Porque Dom Pedro era voluntarioso e doente, né? Doente da alma. Ele, diz o Ismael, ele não tem para nós um cérebro receptivo que facilite o nosso trabalho, mas ele encarna o princípio da autoridade. E temos de mobilizar todos os elementos ao nosso alcance para evitar os desvarios criminosos de uma guerra civil. Olha, né, que situação crítica, né? Para evitar uma guerra aqui no Brasil entre portugueses e brasileiros, mas, ao mesmo tempo, planejar essa independência da metrópole, né? E enquanto os brasileiros discutiam e conspiravam secretamente a independência do Brasil, né, inspirados por Emmanuel, né, por Ismael e Tiradentes também, né? Enquanto eles estavam lá planejando a independência do Brasil, uma frota de navios com 1.200 homens partia de Lisboa para o Rio de Janeiro, com ordem de repatriar, né, a qualquer custo, o príncipe Dom Pedro. E aí a gente vai para o outro capítulo, cujo título é A Independência. No Rio de Janeiro fervilhavam as ideias libertárias, né, de independência do Brasil. Os mensageiros invisíveis, né, a espiritualidade, esses mensageiros preparavam a fase final da independência através de processos pacíficos. Para os brasileiros, Dom Pedro era o libertador do Brasil, né? Ele tinha ficado aqui no Brasil, então
uma esperança muito grande de libertar a nossa nação, mas Dom Pedro hesitava, porque tinha as tradições, tinha os laços familiares, até que no dia 9 de janeiro de 1822, as pessoas, uma multidão, levou um manifesto com mais de 8.000 assinaturas para pedindo a Dom Pedro que não regressasse a Portugal. Então, esse dia, 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico, né? Eu fico no Brasil, né? Então, Dom Pedro, diante da massa do povo, sente a assistência espiritual dos companheiros de Ismael, e para que completasse a emancipação do Brasil. E ele recorda as palavras do pai no instante das despedidas, né? As palavras de Dom João VI, né? Que se o Brasil se libertar, que antes seja para Dom Pedro, que o há de respeitar, do que para qualquer aventureiro. E aquele povo, escreve Humberto de Campos, os brasileiros naquela ocasião, já possuíam a consciência da sua maioridade e nunca mais eles suportariam o retrocesso à vida colonial. E Dom Pedro promete que ficaria no Brasil, que ficará no Brasil, contra as determinações das cortes de Lisboa, para o bem da coletividade e para a felicidade geral da nação. Essa frase ficou marcada, né, na história do Brasil. Estava proclamada a independência do Brasil com a audaciosa desobediência de Dom Pedro às determinações da metrópole portuguesa, né, que queria que ele voltasse. Não, eu fico, o povo quer que eu fique, eu fico. E todo o Rio de Janeiro se enche de esperança e de alegria, mas as tropas que eram fiéis a Lisboa ameaçaram abrir fogo contra os brasileiros. O povo carioca, o que ele fez? Então, ficou o povo carioca de um lado e as tropas portuguesas de outro, prontos para lutarem. Mas Ismael faz o comandante das tropas portuguesas, né, inspirando-lhe bons pensamentos, para que ele sentisse o caráter odioso de sua ameaça à população. E escreve Humberto de Campos. A verdade é que, sem um tiro, o chefe português obedeceu com humildade à intimação do príncipe Dom Pedro, retirando-se com suas tropas para outra margem da Guanabara, até que pudesse regressar com elas para Lisboa. Homens eminentes, encabeçados por José Bonifácio, né, o patriarca da independência, que era o ministro do Reino do Brasil e dos Negócios Estrangeiros, né, o José Bonifácio e outros auxiliam Dom Pedro a estruturar o país. E Dom Pedro vai para São Paulo, e o povo paulista estava em festa, né? No colégio de Piratininga, que fica aí no Parque Dom Pedro, né? Ismael, o espírito Ismael, se reunia com seus mensageiros. E na volta para o Rio de Janeiro, Dom Pedro hospedou-se na Casa dos Bandeirantes, lá às margens do Riacho do Ipiranga, onde hoje tem o Museu do Ipiranga, está ainda a Casa dos Bandeirantes. É muito lindo, né, o Museu do Ipiranga. Vale a pena ir lá passar uma tarde ou uma manhã, conhecer todas as belezas, né, daquela época. E o espírito Tiradentes acompanhava Dom Pedro nessa viagem, né, de volta para o Rio de Janeiro, e era o dia 7 de setembro de 1822. E nas margens do Riacho do Ipiranga, Dom Pedro recebeu uma carta da corte portuguesa, intimando-o a regressar para a Europa. Mas Dom Pedro grita: independência ou morte.
sem suspeitar que ele era um dócil instrumento de emissários invisíveis que velavam pela grandeza da pátria. E Ismael comenta no livro, né, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que desde 1808, com a vinda da família real para o Brasil, ninguém podia negar ou retirar a liberdade do Brasil. Então, nós agradecemos muito a Ismael, a Tiradentes e a toda essa falange, né, que esteve empenhada na libertação do Brasil, na independência do Brasil em relação à metrópole portuguesa. E nós pedimos, então, a todos que nos ouvirem, que com o coração cheio de alegria e de amor, vibrem pela nossa nação, vibrem por todos os dirigentes aqui da nossa nação, para que haja paz, harmonia, solidariedade, progresso. Vibremos não só pelo nosso país, mas também por Portugal e por todas as nações do mundo inteiro, por todos os dirigentes de todas as nações do mundo inteiro. Vibremos por todos esses espíritos altamente iluminados que guiam as nações. Vibremos pelos nossos mentores. Vibremos por todos os que trabalham no bem na seara do Cristo, sejam encarnados ou desencarnados. Vibremos por todos aqueles que estejam passando por dificuldades. Vibremos pelos nossos familiares e pelos nossos lares. E nós te agradecemos, Pai do céu, por estarmos aqui nessa pátria, coração do mundo, né? Pátria do Evangelho, coração do mundo, um país que tem uma natureza tão linda, as belezas naturais que encantaram Dom João VI. Agradecemos a todos esses espíritos que trabalham em prol do progresso da nossa nação. Senhor, abençoa todos que aqui estamos, nossos lares, nossos familiares. Abençoa nossa semana, nossa saúde, nosso trabalho, nosso estudo. Que assim seja. Amigos queridos, agradeço muito e até a próxima.